Outro tema que a gente vai abordar nessa aula é sobre os aspectos da dor. De que forma a gente pode utilizá-la, interpretá-la, processá-la para que a gente tenha a percepção correta da dor. Existem três aspectos que a gente tem que saber. O sensorial discriminativo, que é a capacidade de você sentir e qualificar essa dor. O afetivo motivacional, em que você vai obter emoções e comportamentos a partir do estímulo doloroso. E o cognitivo avaliativo, onde você vai processar, vai interpretar aquela dor e compará-lo com experiências passadas e utilizar o seu senso de raciocínio crítico para interpretá-la. O sensorial discriminativo foi o que a gente veio conversando até agora. A transdução, a transmissão, a modulação e a percepção do sinal. Então, a partir disso, pelas fibras, eu consigo identificar a intensidade, a localização, a duração, o padrão, a qualidade. Eu consigo discriminar aquela dor. Isso ocorre devido ao aspecto sensorial discriminativo. E ocorre aqui, a nível de córtex somatosensorial, essa divisão. Ora, eu tenho a capacidade de perceber um estímulo lesivo no meu pé direito. E isso só ocorre por essa distribuição, esse homúnculo cerebral, onde para cada região do corpo eu tenho uma área central responsável por perceber aquele estímulo. O outro aspecto da dor é o afetivo motivacional. Lembra, falei daquelas vias do grupo medial que fazem conexão com o sistema límbico. Se fazem conexão com o sistema límbico, eles envolvem as emoções na interpretação da dor. E é aqui, pela formação com conexões com o sistema límbico, formação reticular em núcleos da base, e que eu faço associações com informações sensoriais, auditivas e visuais para que ocorra uma relação com a emoção e o comportamento. E dessa forma, é pelo aspecto afetivo motivacional que eu interpreto a dor como uma sensação desagradável e desprazerosa. Então, a partir da dor, eu já posso emitir o choro. A criança já emite o choro com um estímulo doloroso pelo aspecto afetivo motivacional, porque é uma situação desagradável. O terceiro aspecto da dor é o cognitivo avaliativo. É o centro de controle e processamento da dor. Por quê? Porque tem áreas associativas com a parte de raciocínio, com o córtex pré-frontal, por exemplo, onde eu vou ter um senso crítico para interpretar aquela dor. Então, tem uma relação com a avaliação de memórias e experiências prévias. E aqui é onde eu falei o exemplo do no pain, no gain, onde a dor vai ser influenciada pelas experiências da pessoa e pelos objetivos. É a capacidade de supressão do sistema sensorial discriminativo. Eu sei que aquele estímulo doloroso é necessário porque no futuro ele pode trazer benefícios. Então, pelo aspecto cognitivo avaliativo, eu estou raciocinando que aquele estímulo doloroso é necessário. Portanto, eu tenho a capacidade de suprimir e de continuar com aquele estímulo para alcançar um objetivo, por exemplo. Vimos a anatomia e fisiologia da dor, transdução, transmissão, modulação e percepção. Vimos os aspectos da dor: sensorial discriminativo, afetivo motivacional, cognitivo avaliativo. Agora vamos para o terceiro ponto abordado nesta aula: a classificação fisiopatológica da dor. A dor pode ser nociceptiva, que é a ativação dos nossos receptores. Então, tudo o que falamos até agora sobre o mecanismo da dor é em relação à dor nociceptiva, onde eu tenho o axônio e no final do axônio eu tenho receptores livres que vão identificar e fazer a transdução do sinal. Isso é pela dor nociceptiva. Temos a dor neuropática, onde quem vai inicialmente receber o estímulo doloroso não é o receptor final, mas sim a própria via. Temos uma classificação que utiliza dor nociceptiva e dor neuropática, portanto chamamos de dor mista, e temos a dor de origem psicogênica. E quando não sabemos a classificação, a fisiopatologia da dor, a gente denomina como dor idiopática. Vamos detalhar um pouco mais. A dor nociceptiva envolve mecanismos de transdução, transmissão, modulação e percepção. Foi o que conversamos até agora. Aqui a característica da dor nociceptiva é que a remoção do fator causal
é capaz de interromper a estimulação dolorosa. Então, por exemplo, uma situação clássica na clínica cirúrgica, apendicite aguda. O apêndice inflama, libera substâncias que ativam os receptores livres. São transmitidos e ocorre a percepção da dor. Enquanto o apêndice está inflamado, eu tenho dor. Se eu faço a remoção do apêndice, que é o tratamento da apendicite aguda, eu retiro o fator causal, eu me livro da dor. Uma dor essencialmente nociceptiva, uma dor visceral nociceptiva. Então, aqui o sistema nervoso sensorial, as fibras estão preservadas e ocorre uma modulação. Já na dor neuropática, não é o receptor livre que está sendo acometido pelo estímulo nocivo, é a própria fibra nervosa. Então, é a dor, chamada também de dor por lesão neuronal, já explica o mecanismo da dor por desaferentação e dor central. Então, aqui, o estímulo lesivo é diretamente ou no sistema nervoso periférico, nas vias, ou no sistema nervoso central, nos núcleos de interpretação. O mecanismo mais conhecido, mais proposto para a dor neuropática é o mecanismo da desaferentação. Como ocorre isso? Por exemplo, na situação de uma amputação do dedo, as fibras nervosas vão ser praticamente cortadas naquela região. Então, a fibra nervosa perde o receptor livre e ela só fica o coto nervoso. Aquele coto nervoso, inclusive, pode sofrer degeneração, como também reinervação. E quando ele vai se reinervar, ele vai tentar criar conexão com as fibras nervosas adjacentes, ele pode ocorrer uma substituição de função. Onde é que eu quero chegar? Vamos supor que eu tenho duas fibras nervosas. Eu tenho a fibra nervosa tipo C, responsável pela estimulação dolorosa, e eu tenho aqui a fibra nervosa responsável pelo tato. Cada um tem seu receptor específico. Sofreu uma amputação, sofreu uma secção do nervo. Essa fibra nervosa, a tipo C, ela pode vir e se juntar com a fibra nervosa de tato. Observem aqui, ocorreu uma desaferentação, perdeu a aferência e ocorreu uma reinervação inadequada. Ora, a partir do momento que eu tiver nessa extremidade o estímulo doloroso de tato ou de pressão, esse estímulo vai ser capaz de ativar a fibra sensitiva, a fibra dolorosa. Então, a partir disso é que eu explico alguns mecanismos em que algumas pessoas que somente o estímulo de passar a mão é capaz de desencadear a dor. Isso é uma dor do tipo neuropática. Portanto, pode ter substituição, aumento da eficácia ou uma hipersensibilidade. Esse também é o mecanismo da dor crônica e, em geral, diferentemente da dor nociceptiva, a remoção do fator causal aqui não é possível ou não vai cessar o estímulo doloroso. E quais são os elementos que compõem a dor neuropática? Ela normalmente, 100% dos casos, é uma dor constante. A remoção do fator causal não é capaz de cessar o estímulo doloroso. E qual a descrição clássica da dor? É uma dor em queimação, é uma dor em dormência, é uma dor em formigamento. Ela pode ser também uma dor intermitente, quando é desencadeado por ativação das vias nociceptivas, no exemplo que eu dei, a desaferentação de duas fibras com a inervação errada da fibra sensitiva. Quando eu ativo a fibra de tato, ela também, por consequência, ativa a fibra de sensibilidade dolorosa. E aqui na dor evocada, na alodínia, é o nome alodínia, é o fenômeno que explica a dor que surge quando eu tenho uma estimulação que não é dolorosa. Desaferentação, reinervação inadequada. O estímulo tátil, ele é responsável por provocar dor. Então, é um estímulo que normalmente não causa dor, mas que no caso da alodínia, que é uma desaferentação que vai causar dor neuropática, esse estímulo tátil é capaz de causar dor. Portanto, eu chamo de alodínia. Já na hiperpatia, é uma dor do tipo neuropático, em que aquele estímulo repetido também causa dor, pelo efeito acumulativo. Estimulando naquela região repetidamente, é capaz de somar até causar dor. Casos clássicos de dor neuropática.
Por exemplo, a dor neuropática acarretada pela diabetes. O que é que ocorre? Ocorre uma redução do fluxo sanguíneo e um dano nas fibras nervosas. Não é no receptor, são nas fibras nervosas. Então, vai acarretar uma dor do tipo neuropática. É um formigamento. Ele, além de perder a sensibilidade, ele tem aquele formigamento, aquela dor neuropática. Na varicela, na herpes zoster, também ocorre uma dor neuropática e na síndrome do membro fantasma. O componente pode ser misto, onde eu tenho dor nociceptiva e dor neuropática. Por exemplo, nos casos de câncer, neoplasia são capazes de ocasionar esse tipo de dor. E a dor psicogênica ela é relacionada a fatores emocionais. E, portanto, tem como característica ser uma dor difusa, generalizada e imprecisa. Não é um fator causal naquele local que está ativando determinadas fibras que são interpretadas a nível sensorial somatestésico por um determinado região do córtex. Então, é uma dor imprecisa, que muitas vezes não segue o trajeto do nervo. Então, não respeita o trajeto do nervo. Então, a partir disso, a gente pode pensar numa dor de origem psicogênica. Depende muito da imagem corporal que o paciente tem da estrutura doente. Então, às vezes, um paciente que não tem muito conhecimento da sua estrutura corporal, ele acha que o seu fígado está à esquerda e por algum estímulo, por alguma origem psicogênica, ele acredita que a dor no fígado está à esquerda. Então, a intensidade da dor depende do estado emocional. Então, alguns eventos negativos na história clínica do paciente, por exemplo, podem estar relacionados com o aumento da dor. Então, às vezes, uma perda familiar, a partir daquele momento, ele considera que a dor aumentou. Também é uma pista para dar o diagnóstico de dor psicogênica. E sinais e sintomas de depressão e ansiedade são frequentemente identificados. Se a gente fazer uma pesquisa adequada, a gente pode encontrar esses sinais. Diante de uma dor imprecisa, uma dor difusa, mal localizada, com sinais e sintomas de depressão, a gente fala a favor sugere uma dor do tipo psicogênico. E quando não conhecemos a etiologia, o mecanismo fisiopatológico, chamamos de uma dor idiopática. Bom, então, vimos a anatomia e fisiologia da dor com mecanismo de transdução, transmissão, modulação e percepção. Vimos os 3 aspectos da dor: sensorial e discriminativo, afetivo motivacional, cognitivo avaliativo, e vimos a classificação fisiopatológica da dor: dor nociceptiva, dor neuropática, dor mista, dor psicogênica e dor idiopática. Essa é a primeira parte da aula de dor, um capítulo extenso, mas um capítulo importantíssimo de você fazer uma leitura com calma para poder conhecer todos os conceitos por trás do sintoma mais comum na prática clínica. É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Espero ajudar um pouco nesse conhecimento e até a próxima.